então eu vou chamar para cá o André Gonçalves, ele é gerente de desenvolvimento de varejo do Ipiranga, né? Pergunta lá no posto Ipiranga. André, obrigado por você ter vindo. Entra aqui, André, senta aqui, ó, nessa segunda cadeira, por favor. O Quilômetro de Vantagens é um programa, e aí falando de facilidade, né, um programa de fidelidade da Ipiranga. O grupo foi pioneiro no segmento de distribuição de combustíveis ao criar essa iniciativa. O André estava me contando que são 25 milhões de participantes, mas é impressionante que a todo mês centenas de milhares de pessoas aderem e continuam aderindo ao programa, se inscrevendo no programa. Isso no momento que a gente está vivendo de Brasil complicado, porque, obviamente, impacta quem consome também combustíveis, não só pelo desemprego, como também pelo custo do combustível que subiu. Então, você poderia ter um impacto até negativo nesse aspecto, e o André vai explicar para vocês que, no caso deles, definitivamente não. O Thomas Bart, que é head de tesouraria do iFood, vai contar para a gente do case do iFood. Obrigado, Thomas. E uma das coisas que eu faço questão que o Thomas conte para a gente, que ele estava agora há pouco relatando aqui para mim, é o case deles no Complexo do Alemão. Gente, é muito bacana. Você imaginar que lá atrás, há 10 anos, a gente toda hora que ia pedir uma pizza, ligava para qualquer restaurante, você ligava diretamente para o restaurante. Hoje em dia, você pega o iFood ali rapidinho, você faz um pedido, ele chega na tua casa, paga ali mesmo. E, no caso do Complexo do Alemão, ele vai trazer os dados, mas restaurantes do Complexo do Alemão se inscreveram no iFood, passaram, assim como tantos outros, milhares de outros, a entrar no aplicativo, estarem ali cadastrados. Acredito que, se ninguém aqui é morador do Complexo do Alemão, quase que impossível, dificilmente entraria lá, diante das circunstâncias tristes de violência, para comprar qualquer hambúrguer que seja, ou que fosse dentro de um restaurante. E os restaurantes eles se cadastraram no iFood e estão entregando mais fora do Complexo do Alemão do que para os moradores lá de dentro. E alavancando suas vendas, uma coisa assim impressionante. E a pessoa que pede muitas vezes e consome muitas vezes sem nem saber que o restaurante é de dentro do Complexo Alemão. Uma coisa realmente muito bacana, que ele vai, não só isso, como outras coisas, contar para a gente. E a Georgia Barcelos é executiva do Alugue Temporada. Ela vai vir para cá para contar para a gente da experiência. A Georgia, a Alugue Temporada é a marca brasileira da HomeAway, líder mundial em aluguel por temporada. São mais de 2 milhões de imóveis únicos em 190 países. Foram fundados em 2001, tem 16 anos, e hoje tem gente que não imagina alugar para viajar ou o que for, imagina a sua vida na hora de programar esse tipo de situação, sem, por exemplo, utilizar um serviço de alugue temporada ou algum tipo de serviço nessa direção. Bom, então eu vou chamar para cá o André, que vai começar fazendo a sua apresentação. Cada um, de novo, tem algo como 10 minutos para apresentar e a gente abre no final para o debate. Por favor. Obrigado, Rodolfo. Bom dia. O meu objetivo aqui hoje é contar um pouco como a Ipiranga tem procurado facilitar a vida das pessoas. Para falar de como a Ipiranga tenta levar facilidade para a vida das pessoas, eu vou contar uma história que começa aí há 15 anos atrás. Há 15 anos atrás, nós éramos uma rede de 4.300 postos de combustível. Postos de combustível que, basicamente, vendíamos 3 produtos: gasolina, etanol e diesel. E, naquele momento, a gente decidiu que a gente queria transformar a nossa empresa numa empresa com uma estratégia de varejo, uma estratégia que busca fidelizar os consumidores através da diversificação dos produtos e dos serviços que são oferecidos dentro dos nossos postos. Uma empresa que tem o propósito de entregar soluções para as pessoas que estão se movimentando ao longo do seu dia a dia. E como que a gente construiu hoje? Como que a gente construiu isso? A gente construiu isso através de algumas iniciativas, que eu vou mostrar algumas delas aqui para vocês. A gente criou a MPM, que é a nossa rede de lojas de conveniência. Hoje a gente tem aí quase 2.500 lojas de conveniência espalhadas pelo Brasil. É o grande ícone de entrega, de solução, de facilidade que a Ipiranga tem.
Uma loja de conveniência que há 15 anos atrás as pessoas olhavam e falavam, pô, uma loja de conveniência só vai funcionar, só faz sentido existir uma loja dessa num bairro mais nobre, um bairro de alto poder aquisitivo. E eu falo com muito orgulho que a gente tem uma série de lojas de sucesso na periferia das grandes cidades, em pequenas cidades com 15 mil habitantes, tem hoje uma loja MPM, a sua loja de conveniência, com grande sucesso, atendendo a comunidade daquela região. Construímos aqui o Jet Oil, uma rede de franquias automotivas. Por que só trocar o óleo dos nossos consumidores? A gente criou um negócio onde o consumidor, além de trocar o óleo, tem a facilidade, a comodidade de fazer um check-up de 15 itens do seu veículo. O consumidor precisa de crédito, a gente viu isso daqui agora há pouco, no painel anterior. Nós criamos o cartão Ipiranga. Hoje a gente tem mais de 6 milhões de cartões Ipiranga emitidos. Isso daqui é uma solução para entregar crédito, facilitar a vida de nossos consumidores. Criamos um negócio, um meio de pagamento eletrônico de pedágios, mais uma vez com o objetivo de facilitar a vida das pessoas. Existe solução mais cômoda do que passar direto numa praça de pedágio, ter a cancela do shopping aberta automaticamente. É esse tipo de solução que a gente procura entregar para os nossos consumidores. E hoje, o que é a Ipiranga? A Ipiranga hoje é uma rede de mais de 7 mil postos, mas não mais 7 mil postos de combustível. Somos 7 mil postos completos, que oferecem uma série de soluções, de produtos, de serviços que facilitam o dia a dia dos nossos consumidores. Mas para que tudo isso tivesse sucesso, a gente precisava ativar esses produtos. E, por isso, em 2009, a gente criou o Quilômetro de Vantagens, o nosso programa de fidelidade. Um programa muito simples, onde os consumidores que já iam abastecer os seus veículos, quando abastecem na rede de postos Ipiranga, ganham pontos. E esses pontos podem ser trocados por benefícios em mais de 100 parceiros. O Quilômetro de Vantagens hoje, como o Rodolfo falou, ele tem mais de 25 milhões de participantes. Essa base é uma base que continua crescendo a uma taxa de 300 mil novos consumidores todos os meses. Para vocês terem uma ideia do que representa esse número, isso daqui representa metade da frota brasileira, metade da frota de veículos que existe no Brasil. O Brasil hoje tem cerca de 50 milhões de veículos. Isso daí mostra toda a relevância, todo o poder que o Quilômetro de Vantagens tem e o engajamento dos consumidores com o nosso programa de fidelidade. Hoje, quando pesquisamos os consumidores, os nossos consumidores, os automobilistas, o Quilômetro de Vantagens é o top of mind de programa de fidelidade. É o reconhecimento dos consumidores em relação às facilidades que a Ipiranga entrega aos nossos clientes. E aqui um pouco, tentando mostrar o que são esses 100 parceiros, quais são os ambientes de benefício que a Ipiranga, de facilidade que a Ipiranga oferece para os seus clientes. A gente tem uma gama aqui de produtos e serviços, de benefícios para os consumidores que atendem todos os momentos do dia a dia dos nossos clientes. A gente tem desde soluções como um desconto num sanduíche na nossa loja MPM, que muitas vezes beneficia um motoboy que precisa fazer o seu lanche do dia a dia, até pontos de companhia aérea que funcionam muito bem para um executivo que quer viajar nas férias com a sua família. Passando por uma série de benefícios, eu vou trazer aqui alguns dos que mais se destacam. Hoje a gente tem mais de 1.000 shows que o consumidor tem acesso, tem benefício através do Quilômetro de Vantagens. A gente leva acesso, por exemplo, as pessoas acessarem ingressos do Rock in Rio com desconto. Nós temos as casas de show, que é o Quilômetro de Vantagens Hall, e mais uma série de parcerias ao longo do Brasil. Mais de 1.000 shows por ano, com benefício, facilitando a vida dos consumidores do Quilômetro de Vantagens. A paixão nacional, que é o futebol, são mais de 20 clubes onde o consumidor recebe até 50% de desconto no ingresso e com a facilidade única de poder receber esses ingressos com a comodidade de receber esses ingressos em casa.
Também estamos presentes no cinema. São mais de 1.000 salas no Brasil onde o consumidor acessa desconto nas entradas, sem restrição de dia, sem restrição de sala, sem restrição do filme que está passando. E também os pontos aéreos, as milhas aéreas, que são vamos falar, um grande ponto aspiracional das pessoas, dos consumidores. A gente já distribuiu mais de 2,5 milhões de passagens aéreas através dos pontos acumulados nos nossos postos. É dando acesso a pessoas que nunca viajaram, dando acesso a pessoas de poder realizar um sonho de infância, e é esse tipo de facilidade que a Ipiranga fica muito feliz de entregar aos seus consumidores. E aqui, a novidade dentro desse mundo de inovação, dentro do mundo dos aplicativos, dentro de toda essa novidade que acontece, as pessoas, né, estão conectadas agora, e a gente tem uma solução, que é o Abastece Aí, é um aplicativo para pagamento do combustível com desconto. Então, as pessoas podem trocar, no momento do abastecimento, na bomba, dentro do posto, os seus quilômetros por um desconto no combustível. E tudo isso de uma maneira muito simples, fácil, com apenas 3 cliques. Mas, além de ativar os programas, a gente também acredita muito na comunicação. A gente acredita que a gente tem que falar com os nossos consumidores. E, para fazer essa comunicação, a gente procura fazer isso de uma maneira muito simples, muito direta, falando a linguagem do brasileiro, de uma maneira muito bem-humorada e com uma linha de comunicação que ela é perene, que ela já dura há vários anos. Bom, depois aqui das outras apresentações, a gente vai ter aqui um painel, mas se vocês tiverem mais alguma pergunta lá no Posto Ipiranga. Muito obrigado. Bom dia a todos. Queria agradecer ao Rodolfo e à Band pela oportunidade de apresentar um pouquinho o iFood e tudo o que a gente está fazendo para revolucionar o mercado de delivery. Acho que todo mundo aqui sabe, mas o delivery... Melhor agora. O delivery no Brasil nasceu com o Disque Pizza, né, a famosa pizza com a família domingo à noite. E com o iFood não foi diferente. A gente nasceu do serviço que chamava Disque Cook, que ele já era o mais inovador. Você ligava em uma única central e podia pedir de vários restaurantes. Essa foi a grande primeira inovação. Percebendo o tamanho desse mercado, o iFood começou a desenvolver o próprio aplicativo, e daí começou a crescer. Só para dar uma ideia de tamanho de mercado, o mercado online de delivery no mundo é de 100 bilhões de dólares. O Brasil é o 5º maior mercado, e crescendo. Tá? O iFood... Opa, deixa eu voltar aqui. O iFood tem hoje 4,5 milhões de usuários. Para entender um pouco do potencial de expansão que a gente ainda tem, no Brasil são 36 milhões de usuários de delivery, seja online ou offline, via telefone, e 170 milhões de smartphones. Ou seja, dá para crescer muito. E aqui estão representados os nossos 2 maiores concorrentes, o fogão e o telefone. O iFood foi fundado em 2011 e vem crescendo muito rápido, ano a ano, através de um crescimento orgânico e por aquisições. A gente consolidou o setor, chegando a mais de 22 aquisições. Ano passado, a gente cresceu 140% em número de pedidos e a projeção para esse ano é um número ainda maior de crescimento. Tá? Aqui o nosso propósito, que é tornar a alimentação mais prática e agradável para qualquer pessoa em qualquer lugar. Tá? Isso é muito importante. 60% da nossa base de restaurantes são restaurantes pequenos e 50% dos pedidos vêm desses restaurantes. Hoje, a gente já tem mais de 600 colaboradores e 100 vagas em aberto. Tá? Essas vagas são fruto desse crescimento acelerado que a gente vem enfrentando. A gente mantém uma cultura de startup com foco em resultado e na experiência do usuário. Tá? Hoje, a gente já tem presença em todo o país, mais de 200 cidades. E, em 2015, a gente começou a nossa expansão para a América Latina, com operações no México, Argentina e Colômbia. Isso fez a gente virar a maior food tech da América Latina e uma das mais inovadoras do mundo. No meio desse contexto, que é a revolução digital, o tempo de utilização online dos usuários e o empoderamento que o usuário está demandando dos aplicativos, o iFood se reinventou e começou a criar novas features para atender esse pessoal.
Então, temos hoje mecanismos de buscas, filtros, listas, recomendações, tudo para facilitar o poder de escolha do usuário, que hoje não quer mais escolher uma comida, ele quer escolher uma experiência. A tecnologia revolucionou a forma como as pessoas pedem. Hoje, o tempo médio que uma pessoa gasta dentro do aplicativo para escolher o que vai comer é de 20 minutos. Porque ele não está escolhendo só mais uma pizza, ele está escolhendo um universo inteiro de possibilidades. Nosso modelo de negócio é um marketplace, assim como muitos outros que apresentaram aqui. A gente liga usuários e restaurantes, conectando ele e entregando pedidos. Aqui, outros modelos de marketplace, só para... Em outros setores, é mais ou menos parecido. E a nossa proposta de valor para o restaurante é potencializar o negócio dele através de um aumento de faturamento e soluções de gestão. Aumento de faturamento. Em média, um restaurante, quando ele entra para o iFood, ele aumenta o faturamento em 50%. Isso é muito. Em momento de crise, é muito. E ferramentas de gestão. Hoje, quando um restaurante entra para o iFood, ele ganha acesso a um portal e um aplicativo para fazer a gestão do próprio restaurante. Lá ele consegue consultar vendas, fluxo de caixa, fazer gestão da área de entrega, tempo de entrega, gestão do menu ativo e até fechar o restaurante em situações de caos. Tá? Inovar é fácil, o difícil é inovar sempre. E, por isso, no iFood, a gente investe muito em tecnologia. Tá? A gente criou agora uma área de inteligência artificial que está buscando aplicações em novas áreas. Por exemplo, hoje a gente já faz combate à fraude no pagamento online utilizando inteligência artificial e recomendações para o usuário baseado nos gostos pessoais dele. E, nesse contato com o restaurante, a gente identificou duas grandes oportunidades de novos negócios utilizando a tecnologia. A primeira foi a Spoon Rocket. Spoon Rocket é um aplicativo que a gente comprou do Vale do Silício, que tinha desenvolvido toda uma tecnologia para fazer traqueamento de motoboys ligados a um pedido de entrega. Né? E, com isso, a gente desenvolveu um novo modelo, que vai além do marketplace tradicional, o modelo que a gente chama de full service, que integra também a logística. No Spoon, o motoboy ele é do iFood, não é mais do restaurante. Você pede, o usuário faz o pedido, o iFood manda o motoboy buscar lá e entregar na casa do usuário. Com isso, o restaurante se livra de toda a parte de gestão de motoboys e todo o risco trabalhista que isso vem junto. Tá? Quando a gente começou esse negócio, a gente não tinha ideia da dimensão que ele podia tomar, porque ele reinventou o modelo. Agora, o cozinheiro precisa focar em cozinhar. Ele não precisa mais ter uma central telefônica, ele não precisa ter mais uma gestão de restaurante, ele não precisa ter mais logística. Ele cozinha. E isso é um modelo que está crescendo muito dentro do iFood. Vocês já devem ter visto aqui no Rio, motoboys da Spoon Rocket rodando por aí. O segundo modelo que a gente conseguiu criar esse ano, e também está sendo um sucesso, é o iFood Shop. É um segundo marketplace agora, ligando os restaurantes a fornecedores de produtos e serviços para restaurante. Começou com embalagens, então a gente começou a padronizar as embalagens utilizadas no delivery, diminuindo o custo unitário da embalagem para o pequeno restaurante. Desde que foi criado, há 6 meses, o iFood Shop já trouxe uma economia de mais de R$1 milhão para os pequenos restaurantes. E esse número vem crescendo mês a mês. Com todo esse investimento em tecnologia e marca, a gente passou a ser reconhecido como uma das marcas mais queridas no Brasil. E aqui eu trouxe alguns comentários que a gente encontra nas nossas redes sociais. Vou só ressaltar o que eu mais gosto particularmente, que é o da Caroline. Aquele momento que você desinstala o Tinder e instala o iFood, porque eu amo igual. Todo esse ecossistema trouxe esses novos modelos de negócio. Para dar o caso que o Rodolfo comentou sobre o Complexo do Alemão. Ano passado, a gente começou a entender o crescimento dentro do Rio de Janeiro, e a gente viu que um dos focos de maior crescimento era o Complexo do Alemão. Quando a gente mergulhou nos dados, o que a gente percebeu? O crescimento tinha sido de 300%, mas que os pedidos deixaram de ser entregues dentro do Complexo do Alemão e começaram a ser entregues para fora. E aí a gente começou, mas o que está levando esse pessoal de fora a pedir de dentro do complexo? E a resposta é avaliação dos usuários e preço. Quando o cara os restaurantes dentro do complexo eles conseguem ser muito competitivos em preço, porque o aluguel é muito mais barato, a mão de obra é muito mais barata. E isso, junto com uma boa avaliação da qualidade da comida e do tempo de entrega, fez com que as vendas deles estourassem e continuam crescendo até agora. No iFood, tudo pode acabar em pizza, mas também pode acabar em mais de 20 tipos de culinária. Pizza já deixou de ser a culinária mais pedida no Brasil. Hoje, lanches
é o tipo de culinária mais pedido. Pizza está em segundo lugar. O que eu trouxe aqui era isso. Agradeço vocês e estou aberto a perguntas também no painel. Bom, gente, bom dia. Obrigada pela presença de vocês, obrigada pelo Grupo Band, pelo convite, Rodolfo. Bom, eu vou falar um pouco do Alugue Temporada, um pouco de viagens conectadas. O Alugue Temporada, ele foi um site pioneiro de aluguel por temporada no Brasil. E, em 2010, ele foi adquirido pela HomeAway, uma empresa americana, líder global em aluguel por temporada, que adquiriu não só o Alugue Temporada, mas vários sites no mundo inteiro, na França, na Ásia, vários sites na Europa. E, como o Rodolfo falou, hoje a gente tem mais de 2 milhões de imóveis únicos, de estúdios em Copacabana, a castelos no Vale do Loire, passando por casas na árvore em Florianópolis, ou uma casa no Havaí, e mais de 190 países no mundo inteiro. Então, bom, e em 2015, a HomeAway foi adquirida pela Expedia, que é a maior online travel agency do mundo, que é proprietária de marcas como a Expedia, né, o Trivago, Hotels.com, Car Rentals, a HomeAway, entre outras, todas empresas voltadas para turismo online, né? E quando a gente fala de maior online travel agency do mundo, a gente não fala de um mercado pequeno. A gente fala de um mercado que cresce exponencialmente, porque a internet e as tecnologias digitais, elas mudaram profundamente o setor de turismo, assim como mudaram profundamente outros setores, como a música, a mídia. E aí, hoje, o segmento de turismo online ele tem uma participação importante no mercado total de turismo. Então, a gente pegando dados do Brasil, a gente tem, esses dados são de 2016, a gente tem 55 milhões de viajantes online no Brasil, sendo que a gente tem 154 milhões de adultos no Brasil. Desses 154 milhões, 82 milhões têm acesso à internet. Então, desses 82 milhões, 55 milhões são turistas online. E o mercado de turismo online ele cresce mais do que o mercado de turismo total, então ele aumenta a participação de mercado. Hoje ele representa cerca de 40% do mercado, e a expectativa é que em 2020 ele seja praticamente 50% do mercado. E a gente sabe que o comportamento do consumidor ele difere de acordo com as etapas das etapas da viagem. Então, desde o planejamento, que é a decisão do destino, até a reserva, né, compra de passagem aérea, a reserva da acomodação, até a própria compra, a primeira pesquisa, depois a compra, e, finalmente, no próprio destino, para procurar atrações ou pedir um iFood. E, obviamente, essa penetração ela varia de acordo com a faixa etária, então, não só de acordo com a etapa, mas também de acordo com a faixa etária. E a gente sabe que essa penetração também aumenta, porque quanto mais jovem, maior a penetração. Bom, hoje, a tecnologia ela possibilitou que a gente escalasse de forma global o mercado de aluguel por temporada. Então, alugar um imóvel por temporada é uma atividade que sempre existiu, mas ela existia de uma forma muito mais local, né? Então, era comum alugar um apartamento em Cabo Frio ou uma casa em Búzios para um feriado ou para as férias, recorrendo a um corretor amigo ou a um conhecido. Então, era uma possibilidade muito local e que dependia de relações de confiança offline, né?
o que acontece com a tecnologia é que a gente possibilitou que essas conexões elas passassem a ser feitas de forma global. Então, hoje, com o smartphone, com o aplicativo do Alugue Temporada da HomeAway em mão, você consegue reservar, por exemplo, um apartamento em Tóquio para assistir os próximos Jogos Olímpicos, né? Então, a gente possibilita que, com a tecnologia, que relações que antes eram locais, que elas sejam globais. Então, a tecnologia possibilitou essa conexão, e essas conexões elas são a gente usa a tecnologia para possibilitar conexões humanas, né? Então, uma delas é a conexão entre os viajantes e os proprietários. Então, do lado dos proprietários, ele pode receber hóspedes do mundo inteiro. Então, ele tem um potencial mercado incalculável para o imóvel dele. E os nossos proprietários, o nosso inventário, ele é caracterizado pelo segundo imóvel do proprietário. A gente só aluga o imóvel todo, a casa toda. E, via de regra, são imóveis de férias, são imóveis, uma casa no campo, uma casa na praia. Então, são imóveis que o proprietário usa para lazer, mas que ele não usa o tempo inteiro. Então, o aluguel por temporada ele possibilita que ele tenha um ganho extra e que, principalmente em épocas de crise, pode ser fundamental para compor um orçamento. Então, um proprietário no Brasil ele ganha, em média, R$16 mil. 50% dos proprietários que alugam com mais frequência ou que tem um ticket médio mais alto, porque a gente tem imóveis cuja diária varia de R$100 a R$150 a mais de R$20 mil. Então, os 50% que mais fatura ganham, em média, R$30 mil por ano, tá? Essa é uma média. E mais de 70% dos proprietários eles não só pagam todos os custos de manutenção do imóvel, como também têm uma renda extra do valor dos aluguéis. Bom, e uma conexão, então, importantíssima é possibilitar somos um marketplace, né, como outros exemplos aqui. Então, a gente possibilitar a conexão entre viajantes e proprietários no mundo inteiro. Agora, outra conexão importantíssima e que também é foco de estudo nosso é a conexão entre os viajantes entre si, né? Entre o grupo de viajantes. A gente é muito forte em viagens de grupo, seja ele um grupo de amigos, um grupo de família ou um mix. Né? A gente tem cada vez famílias mais caleidoscópicas e a integração de familiares e agregados e amigos em grupos de viagem. E, assim, num cenário, em vidas urbanas, num cenário de muito estresse cotidiano, pouco tempo para convivência, a gente sabe que a possibilidade de você viajar, sair um pouco da sua rotina, é fundamental para possibilitar a reconexão das relações, né, para possibilitar a geração de intimidade entre pessoas da família. E a gente fez recentemente uma pesquisa com os nossos viajantes. Então, esses dados são primeira mão. A gente fez essa pesquisa em novembro com 2.250 viajantes nossos. A gente queria saber, a gente investe muito em pesquisa, a gente tem muitos dados técnicos e a gente queria ter alguns dados mais comportamentais para a gente entender mais um pouco as questões das relações no planejamento durante a viagem, principalmente numa viagem em família. E a gente recorreu a especialistas que corroboram a importância de que viajar em família para se desconectar da rotina, algumas vezes massacrante, para se conectar com as pessoas que você gosta, é uma atividade, praticamente uma prescrição médica para o bem-estar. E a gente teve essa confirmação dos nossos viajantes, né, para quem as viagens são importantíssimas para eles se reconectarem, para eles terem um tempo de qualidade entre os membros da família. E a gente ficou muito feliz em confirmar que o aluguel por temporada é o meio de acomodação preferido para esse tipo de viagem. E as razões não são poucas, né? A gente sabe que membros da família, cada um acorda num horário,
Então, você poder não ter a hora do café da manhã, tomar o café da manhã às 8 e outro poder tomar às 11, é uma vantagem e uma redução de possíveis atritos durante a viagem. Você poder ter, ao mesmo tempo de você ter espaço para conviver, mas você também ter quartos para os casais, separados dos filhos, para você ter mais privacidade. Você ter a possibilidade de juntar todas as crianças num quarto e os adultos, depois que as crianças vão dormir, poderem aproveitar a casa, fazer um churrasco, tomar um vinho, ouvir uma música. E também ter a possibilidade de ter uma privacidade, de poder usufruir de áreas de lazer, como piscina, churrasqueira, etc., sem precisar dividir com estranhos. Então, convido todos vocês que ainda não têm experimentado a alugar uma casa, um imóvel, que testem, mesmo que seja um final de semana em Búzios, ou seja uma viagem da família para Orlando. E reforçando que quase 70% das nossas viagens são feitas de carro. Então, aqui a gente tem 2 players que a gente pode se completar numa viagem, né? Abastece no Ipiranga, acumula pontos ou usa os pontos, chega em Cabo Frio, ou chega em São Paulo, ou, enfim, em Buenos Aires, e pode pedir uma boa refeição pelo iFood. Aqui, eu sou, obviamente, uma heavy user, e aí essa é a foto da Lola, minha cachorrinha, em Campos do Jordão, numa dessas muitas viagens. Então, independente das conexões do tipo de conexão disponível pela tecnologia, esse é o tipo de conexão que a gente vai estar sempre trabalhando, pesquisando e se dedicando à conexão entre as pessoas, para que elas possam ter cada vez mais um tempo de qualidade entre os seus e também que elas possam ter uma ótima renda extra, que elas consigam monetizar seu patrimônio. Obrigada, bom dia. A Georgia acabou agora no final falando uma coisa que realmente é muito interessante, assim como no primeiro painel. É muito legal que os cases, né, as empresas, elas se falam de alguma forma. Antes aqui de entrar, de subir aqui ao palco para o terceiro painel, eu já fiquei sabendo que o André e o Thomas, claro, né, o iFood e a Ipiranga já estão conversando, né, nessa coisa da política de vantagens, né, no programa de fidelidade que a Ipiranga tem. E a Georgia, no final, arrematou de forma perfeita, né? Se as pessoas estão viajando, alugando por temporada lá e viajam de carro, você tem uma outra possibilidade aqui. Realmente é interessante, é um pouco disso que a gente acaba tirando de um evento como esse. É claro que tantas outras coisas. Mas, antes de passar para as perguntas, eu queria até perguntar e deixar um pouquinho de vocês pudessem falar, que quando você cria, seja o programa de fidelidade, seja um iFood, seja o alugue temporada, você cria, claro, como negócio, né? Num capitalismo, você visa lucro, você visa contratar pessoas e fazer um negócio dar certo. Mas, muitas vezes, você não imagina o quão longe você pode chegar e quanto você pode impactar na vida de um cidadão, na vida das pessoas. Eu vejo isso um pouco no Grupo Bandeirantes, numa Band News FM, você cria um veículo de comunicação, de repente você vê o impacto que você cria na vida de um cidadão que te aborda e fala, cara, você não sabe o quanto que vocês ajudaram ou me ajudam no dia a dia. O André, com o programa de fidelidade, às vezes chega um retorno para a Ipiranga falando, olha, eu nunca tinha viajado na minha vida, eu abastecia, só que eu não tinha qualquer tipo de retorno, minha primeira viagem com a minha esposa foi com você. Aí no iFood, o Thomas pode contar isso, gente, deficientes auditivos não podiam fazer pedido de comida. E hoje no iFood fazem, que o Thomas estava me contando. Isso a gente nem imagina. Eu fico arrepiado, e estava antes arrepiado quando o Thomas estava me contando das histórias. Né? Eu imagino que a Georgia, lá na Alugue Temporada, cara, eu nunca imaginei no custo-benefício que eu poderia me hospedar num castelo. Claro que o custo ainda é alto, mas... ou numa casa, numa árvore. Muito menor que você imagina. Muito menor, imagina, vou pesquisar. Numa casa, numa árvore. Então, assim, eu queria que vocês falassem um pouco também dessa coisa da vida das pessoas, assim, que vocês não imaginavam e que o negócio de vocês acabou chegando. Como a Georgia é uma dama, vamos deixar agora, né, primeiro as damas falar e depois vocês complementam. Bom, pegando o gancho as comodidades, né, que a gente pode oferecer, assim como o iFood, né, para
deficientes auditivos. Alugando um imóvel por temporada, você pode, além da gente ter muitos imóveis acessíveis, né? Então, assim, existe esse filtro, imóveis que têm acessibilidade para pessoas com dificuldade de locomoção. A gente também tem muitos imóveis para poder ir com pets, né? Então, apesar de hoje haver tecnologias também disponíveis, né? Tem o Dog Hero, que hospeda cães, mas assim, você poder levar o seu cachorro para uma viagem, muitas vezes também torna a viagem mais agradável, né? Então, a Lola, por exemplo, adora fazer stand-up paddle. Então, ao alugar uma casa, você consegue, muitas vezes, replicar a rotina que você quer replicar, né? Então, para quem tem um bebê pequeno, um filho pequeno, existem demandas de preparação de comida e tudo mais que está fora da rotina até dos adultos da família, né? E que muitas vezes você não tem infraestrutura em outros lugares. Então, se você poder esquentar uma mamadeira de madrugada, você poder fazer uma refeição em um horário diferente, né? Então, primeiro você dá comida para o bebê, mas aí mais tarde que todo mundo vai almoçar. Então, você possibilita sair da rotina, mantendo a rotina que é importante. E com a possibilidade de poder trazer todo mundo junto. Não só pela relação custo-benefício, que é muito, muito boa. Então, eu recomendo que se consulte mesmo o preço de uma hospedagem num castelo. Se você for com um grupo castelo que hospeda 20 pessoas, vai ser muito mais barato do que você imagina e uma experiência inesquecível. Então, você possibilita ter a possibilidade de ficar em lugares diferentes, de manter a rotina que você precisa manter e abrir mão da rotina que você quer abrir, podendo levar seu cachorro, podendo levar pessoas que, em outros casos, teriam dificuldade de ir. Bom, o Rodolfo acabou adiantando um pouquinho, mas a gente recebe dos usuários inúmeros comentários sobre a utilização do iFood, né? Acho que essas histórias desse pessoal com deficiência realmente é de arrepiar. O depoimento dessa pessoa em específico estava escrito assim: obrigado, iFood, vocês ajudaram na minha independência, né? Porque até então, para eu pedir comida, eu dependia de alguém e agora eu consigo fazer sozinho. Mas só para dar outros casos aqui, a gente recebe muito também pais comentando que estavam presos em reunião até tarde, os filhos em casa com fome, e eles pedem um iFood, o filho recebe em casa já pago e começa a comer, e o pai continua a reunião tranquilamente. E tem a outra ponta também, que é o restaurante, né? Como marketplace, a gente sempre olha para os dois lados, os usuários e restaurantes. Do lado de restaurantes, a gente tem um caso muito que é emblemático dentro do iFood, que é o Renildo. O Renildo é o dono do Belezura Lanches em Campinas. Ele era garçom num restaurante, o grande sonho da vida dele era empreender e abrir o próprio restaurante. E ele não sabia como. Quando ele descobriu que, com o iFood, ele podia ter só uma cozinha muito pequenininha, sem ter um salão, sem grandes investimentos, ele abriu dele. E ele abriu primeiro a lanchonete 24 horas de Campinas. E foi um sucesso. Hoje, ele é um dos principais restaurantes do iFood dentro de Campinas. E a história motivacional dele, quando ele conta a história dele, quanto ele é grato ao iFood, é um negócio assim marcante. Então, de fato, a gente sente, sim, ajudando a vida das pessoas de várias maneiras. Eu vou tentar dar uma pegada aqui diferente, né, dessa questão. Claro que a gente faz as coisas pensando em business, em negócio, mas esse efeito colateral bom que a gente acaba causando, né? Então, quando a gente começou o quilômetro de vantagens, a gente viu que a gente precisava preparar melhor a força de venda dos postos, que são os frentistas. E a gente começou realmente uma transformação, para vocês, sim, entenderem essa transformação. Na Ipiranga, a gente não chama mais o frentista de frentista, ele é VIP, vendedor Ipiranga de pista. Né? A gente mudou o uniforme dessas pessoas, né? Quem lembra aí no passado, o uniforme de um frentista parecia um macacão duro, né? todo cheio de logomarcas. A gente criou uma roupa igual a roupa que eu estou vestindo, que o Rodolfo está vindo, que essas pessoas agora elas têm orgulho de pegar um ônibus com a roupa de trabalho dele, têm orgulho de chegar em casa com aquela roupa. Fizemos todo um programa para realmente assim mudar a percepção desse profissional, esse profissional realmente se considerar e ser percebido como
como uma pessoa sem nenhum tipo de discriminação dentro da sociedade. E a gente realmente conseguiu aumentar muito a autoestima desse profissional com coisas assim muito simples, com coisas tão simples como mudar o nome que você se refere a ele. Então a gente tem lá hoje um programa Clube VIP, que é uma carteirinha onde qualquer operação que ele faz no posto, ele é reconhecido, ele ganha uma recompensa em dinheiro pela performance dele, que muitas vezes chega a superar o salário dele. Então, assim, a gente fica muito feliz quando a gente realmente pensa em business, mas consegue, de alguma maneira, afetar a sociedade como um todo. E acho que é isso que, como a gente está aqui reunido, quando a gente está discutindo esse tipo de coisa, os painéis que a gente teve hoje, quanto é importante a gente, como sociedade civil, ter algum tipo de atitude para melhorar o bem-estar de todos, da comunidade. A Daniele Rodrigues... Desculpa, Thomas, diga. Não, só um dado legal, que eu lembrei quando ele estava falando. Só em 2016, 216 restaurantes ficaram milionários, faturamento milionário dentro do iFood. Restaurantes começaram pequeno, atingiram a marca de R$1 milhão de faturamento. A Daniele Rodrigues pergunta, Georgia, quais os requisitos básicos para alugar um imóvel? Existe, vocês colocam, ou para alugar, não sei se ela está interessada em alugar. Do viajante ou do proprietário? Então, pelo que eu entendi, é para o proprietário, então, para ele colocar à disposição. Os requisitos básicos, ele precisa ser proprietário do imóvel, ou ele precisa ter uma procuração, ele precisa ser uma pessoa que tem o direito de alugar esse imóvel. A gente tem uma área de segurança que faz checagem dessa veracidade para evitar imóveis falsos. Então, ela precisa ter esse direito e ela precisa ter um imóvel que, seja em áreas que tenha demanda de viajantes, né? Então, um imóvel incrível numa área pouco procurada, com certeza ele vai ter muito menos procura do que um estúdio em Copacabana. Copacabana é um fenômeno mundial. A procura por imóvel em Copacabana é uma das maiores do mundo mesmo. Bom, e o imóvel ele tem que estar preparado para receber alguém, né? Então, é como a pessoa vai morar nesse imóvel por que seja 2 dias, né? Então, ela tem que ter uma cozinha completamente equipada, ela tem que ter roupa de cama e banho novas, ela tem que ter acesso à internet. A gente faz pesquisas que, assim, o Wi-Fi ele é tão importante quanto a roupa de cama e banho, né? Então, ele tem que estar pronto para ser recebido, para ser habitado o tempo que for. E na hora que for anunciar, né, um imóvel, que tenha fotos de boa qualidade, que sejam tenha uma descrição perfeita do imóvel e que o proprietário ele seja proativo, né? Ele tenha iniciativa para responder às demandas dos viajantes, né? Então, quando a pessoa quer alugar um imóvel, ela quer rapidez. Então, uma proatividade do proprietário. Eu já vou te perguntar sobre essa questão dos aluguéis, mas só pegando o gancho que você falou, Thomas, a Thaís também pergunta isso, nessa questão um pouco de avaliação. O iFood faz a avaliação, você tem a avaliação das pessoas que utilizam. Os restaurantes eles podem ser excluídos? Como é que é esse sistema de vocês também para ter esse controle de qualidade dentro do aplicativo? Boa pergunta. Hoje quem faz a avaliação é o usuário. A gente não faz nem qualquer tipo de avaliação. Mas o que acontece é, naturalmente, quando um restaurante não está bem avaliado, ele não recebe pedidos. E, naturalmente, ele acaba se desligando da plataforma, por não conseguir. A gente tem casos do cara sair da plataforma, reformar, fazer um rebrand total do restaurante, entra de novo para começar a se avaliar de novo, e aí ele começa a gerar pedidos de novo. Mas a gente não faz qualquer tipo de distinção, a gente está aberto para qualquer tipo de restaurante. André, já nessa nossa linha de tecnologia, que é o nosso debate de hoje, a Luana estava perguntando quais benefícios que vocês pensam em trazer para frente para o quilômetro de vantagem, vocês estão mirando em quê? O que vocês estão pensando para frente, seja no programa de fidelidade ou nessa área de tecnologia, já que a gente estava falando do Connect Car, tantas outras coisas que vocês têm feito? Vou tentar responder as duas coisas, né? Acho que no quilômetro de vantagens, para a gente hoje, o programa de fidelidade, o que ele tem que ter é recorrência de acesso a benefício.
Então, muito mais importante do que você trazer grandes benefícios, mais importante é você realmente estar no dia a dia das pessoas. Então, para a gente é muito mais importante hoje ter um grande número de pontos de contato, onde o consumidor realmente, no dia a dia dele, cada vez mais ele consiga perceber algum benefício que o quilômetro de vantagens entregou a ele. Então, hoje a gente olha muito, e aí já indo para a segunda pergunta, a questão da tecnologia, né? O marketplace, a gente quer ser um grande benefício um grande marketplace de benefícios, né? Eu sou apaixonado pela questão do marketplace, né? Porque quando a gente olha, e é um pouco do que a iFood faz, do que o Alugue Temporada faz, quer dizer, quantas pessoas hoje no Brasil estão produzindo alguma coisa bacana, né? Pode ser um artesanato, pode ser uma comida diferente, pode ser alguém que produz lá um móvel com material de madeira de demolição. Tem muita coisa bacana Brasil afora. E o que essas pessoas realmente precisam é ter acesso a um grande público. E aí esse conceito de marketplace, que é o que a Alugue Temporada faz, o que o iFood faz, e o que o quilômetro de vantagens quer fazer, pensando aí nos próximos passos, a gente quer realmente assim dar visibilidade para um monte de gente que faz coisa bacana, que tem entregas com relevância a um número cada vez maior de pessoas. E a gente, como uma empresa de um setor assim que está mudando, o nosso negócio ele vai mudar, ninguém sabe quando e com qual intensidade, mas tem toda uma questão de carros elétricos, de mobilidade compartilhada, que a gente está de olho, a gente está olhando muito isso, pesquisando muito, e ver como que a gente participa desse negócio. Então, eu diria que hoje a Ipiranga está olhando o que vai ser o nosso posto, o nosso site daqui a 30 anos, porque ele realmente vai ser diferente. Vai ser diferente para entender uma série de tecnologias que vão chegar, que vão estar acessíveis para todos nós e para esse consumidor que está cada vez mais empoderado. E faz isso de maneira conectada, né? Acho muito bacana quando a gente ouve que a pessoa dá tanta... Eu fico bem feliz quando eu ouço que uma pessoa dá tanto valor ao Wi-Fi como a toalha e a roupa de banho. Quer dizer, é uma nova cultura, é um novo empoderamento do consumidor que quer estar conectado. Jorge, o Pablo te pergunta, você estava falando sobre a importância de equipar com Wi-Fi, com roupa de cama, com toalhas, enfim, equipar o seu apartamento, e que na Europa muitas pessoas estão fazendo isso e ganhando realmente a vida dessa forma. Você passou um pouco por isso na apresentação. Como é que está sendo no Brasil ou no Rio de Janeiro? As pessoas estão começando a pensar cada vez mais nisso, assim, equipar o seu apartamento ou ter um alugue temporada como a sua forma de rendimento? Apenas isso, por exemplo? Rodolfo, o Pablo, né? Pablo, não só na Europa, mas no mundo inteiro e principalmente no Brasil. Então, eu vou te dar alguns exemplos assim de uso do aluguel por temporada, né? Existem aquela pessoa que tem um imóvel que ele aluga por temporada exclusivamente com o fim de rentabilizar, né? Então, ele não usa o imóvel nunca. Como, por exemplo, alguma pessoa que mora aqui no Rio e que tem um estúdio em Copacabana e que, então, ele é alugado por temporada, que é a forma que rentabiliza mais o imóvel. Tem pessoas que têm casas de praia e tudo mais, e elas não usam mais na frequência que elas gostavam, que elas usavam antes, não querem vender muitas vezes, porque às vezes os filhos já estão grandes e quase não vão mais, mas eles não querem vender porque querem esperar os netos nascer, que eles vão frequentar de novo o imóvel. E aí eles alugam, e muitas vezes assim, alugando no Ano Novo e no Carnaval, que são datas, são os dois maiores picos no Brasil, e que muitas vezes as estradas estão lotadas, então tem pessoas que já também não querem viajar nessa época. Então o proprietário aluga nesses dois períodos e ele mantém a casa, o custo de manutenção da casa o ano inteiro só com a renda desses imóveis. Algumas vezes, com a queda da liquidez no mercado imobiliário, às vezes tem imóveis que estão à venda. Enquanto eles não são vendidos, eles também são alugados por temporada. Então, assim, 50% dos nossos proprietários ganham, em média, R$30 mil por ano.
a gente tem muitos exemplos do uso, da destinação, né, do valor da renda obtida com um aluguel. Então, muitas pessoas falam que conseguiram pagar a faculdade do filho com o valor que ela conseguiu alugando imóvel, que era um bem que não era monetizado, né? Então, é uma realidade não só na Europa, mas no mundo todo, né? Nos Estados Unidos, onde as taxas de juros são mais baixas, é muito comum um casal comprar um imóvel, fazer um financiamento, um imóvel, muitas vezes na Califórnia ou na Flórida, né, que são importantes balneários americanos, e eles, com um aluguel por temporada, eles pagam o financiamento, e aí, quando eles se aposentam, eles mudam para esses imóveis, que são em lugares mais quentes, normalmente são pessoas que moram em lugares muito frios, né? Aqui no Brasil, a gente não fala disso porque as taxas de financiamento são muito altas, as taxas de juros. Mas, então, assim, é uma fonte de renda muito importante, e a gente também tem um mercado B2B, né? Existem administradores de imóvel por temporada, que muitas pessoas não têm tempo de gerenciar o seu próprio imóvel, né? O anúncio você tem um trabalho, né? Porque você tem que responder às demandas, você tem que estar com o anúncio, o calendário, etc., sempre atualizado. Então, tem um mercado B2B que cresce muito e que, de certa forma, otimiza esse ganho, porque tem uma gestão mais profissional ainda, né? Os nossos proprietários já têm uma gestão profissional, porque são imóveis é o segundo imóvel deles, né? Um imóvel que eles moram, e como eles fazem isso como uma prática regular, eles têm profissionalismo nessa relação, né? Então, tanto de deixar o imóvel pronto para ser ocupado, a relação enfim, de deixar o imóvel pronto, de ter uma resposta rápida, etc. A rede hoteleira deve amar vocês. Ô, Thomas, pergunta aqui da Luana. Qual a estratégia? Você até me contou antes aqui, mas vou deixar você falar. Qual a estratégia para ampliação do número de restaurantes parceiros? Vocês têm que, hoje, na situação atual do iFood, vocês correm atrás disso? Há uma equipe comercial correndo atrás de restaurantes para entrar no aplicativo? Isso não é necessário? No começo do iFood, a gente tinha um esforço comercial muito grande para atrair restaurante. Tinha que sentar com o dono e ficar explicando o que era o iFood, para que servir e por que ele era melhor que o telefone, né? Isso mudou muito. Hoje, nossa captação de restaurante é basicamente passiva. A gente tem uma central e o restaurante liga e pede para se credenciar. Esse credenciamento é fácil, é rápido, todo restaurante regularmente formalizado é aceito. Ainda temos uma equipe comercial, principalmente para abrir novas cidades, né? Então, cidades que o iFood ainda não chegou, a gente acabou mandando a equipe comercial para mapear. Mas mais de 90% dos restaurantes que entram hoje na base são de maneira passiva. Dificilmente hoje você abre um restaurante e não pede para se credenciar no iFood, ou pelo menos só se você não quiser ter delivery. O André estava me contando, hoje é o Prêmio Caboré em São Paulo e a Ipiranga está concorrendo com a publicidade deles, mais uma vez, né? Com o gordinho clássico. Exatamente. É verdade. E aí a pergunta, para finalizar, até por causa do tempo, o gordinho lá do Pergunta lá no Posto Piranga vai continuar ano que vem? Não sei. Pergunta lá no Posto Piranga. Bom, gente, queria agradecer muito a vocês. Acredito que as pessoas, de alguma forma, possam sair daqui com alguma informação ou com alguma ideia, ou pelo menos instigadas a fazer coisas. Estava todos eles aqui contando situações que começaram desse tamanho e se tornaram projetos enormes. E muito legal ter saído aqui em alguns momentos, ter conversado com todos eles. E lá fora, depois do primeiro painel, o Thomas estava conversando com a Flávia do Waze. O Denis, que está ali do Onde Tem Tiroteio, também já realizou outras conversas. E o Thomas tem 2.000 entregadores de moto... Brasil, Thomas? Brasil. Entregadores de moto do iFood. A Flávia, no Waze, está começando a colocar dentro do aplicativo também o cálculo de tempo para motociclista, que, obviamente, esse cálculo é diferente se você estiver dirigindo um carro, porque o motociclista ele não vai no mesmo trânsito. Eles estão dando início nisso agora. Então, ele já conversando ali fora, porque não só a base de dados dele é fundamental para a Flávia, como para a Flávia as informações que podem ser transmitidas pelos 2.000 motociclistas do iFood podem ser importantes para ela,
quem sabe isso é uma possibilidade de negócios e que, no fim das contas, ou de negócios ou de parcerias, mas que, no fim das contas, pode ser para a vida de vocês aqui, para frente, vocês estarem participando de um momento em que uma parceria dessa pode, daqui a pouco, estar lá presente, existindo e facilitando, ajudando a vida da gente no deslocamento e tantas outras coisas que podem surgir. Então, foi muito gratificante, foi muito bom participar. Queria agradecer a todos vocês que ficaram aí até o final, principalmente os palestrantes que tiveram a disponibilidade, pegaram o seu tempo para poder passar um pouco do exemplo deles. A gente teve mais de 10 mil acessos pelo Facebook Live, as pessoas que também acompanharam, não só aqui durante a palestra. Obrigado, gente. Um abraço. Boa tarde já a todos. Né?